Os deuses do Egito. A introdução que ora lemos diz na introdução que esta não é uma ciência para encher a cabeça com toda a extravagância dos fenícios e dos gregos, e sim para saber o que levou os fenícios e os gregos a essa extravagância. Papiros, estelas, templos, estátuas não cessam de falar dos deuses do Egito e fornecem inúmeras informações sobre esses assuntos, mas que desordem nessas abundância. O homem moderno, habituado à unidade do indivíduo, ainda que o divino, fica bastante embaraçado diante dessa multidão móveis de seres sublimes, cuja a excedência flutua à mercê das fontes. A abordagem geográfica comoda no plano enciclopédico é totalmente desorientadamente as mais modestas divindades locais ostentavam o glorioso epiteto de grandes deuses. Quanto à aparência desses seres, uma de cujas virtudes era precisamente a faculdade de transformação e ainda mais enganadora. Raros eram os que contentavam com uma única função. Eram numerosos os que declaravam o único do primeiro instante. Além disso, os deuses não permaneceram imutáveis durante 3 milênios de história, e, portanto, bem difícil nessas condições dispô-los em grupos de grandes e pequenos, maiores e menores, cósmicos e locais. Na trama dos documentos, os deuses egípcios zombam dessas categorias, escapa por entre as malhas da rede, poliformes e polivalentes, parece-nos insaciáveis e, não obstante, existe e responde uma coerência. Essa coerência reside no documento única, realidade antiga que ainda nos é acessível nessa religião sem dogma e sem livro canônico. A existência dos deuses é estilhaçada, fragmentada em tantas parcelas vivas quanto os documentos disponíveis, estes fixados no tempo e obras de uma pessoa ou de uma comunidade, retiram o mundo divino do lugar do instante conforme a convivência e num alvo preciso. Era preciso, portanto, fazer algo aos deuses. Tinha necessidade dos homens e a segurança destes dependia inteiramente de benevolência daqueles. Tal ação e o ritual, palavras e gestos eficazes, mas fugidios na busca dessas eficâcias. O teólogo local manipulava deuses e mitos, combinava os nomes, funções, aparências de seres imaginários, conjugava as tradições ancestrais de sua cidade com os últimos achados dos colegas ritualistas da cidade vizinha. Glosava um velho papiro descoberto na biblioteca do templo à luz das ideias da época e do fim atingir na edição precedente deste volume. Saudoso
Dalmas logrou êxito ao apresentar o conjunto do mundo dos deuses da terra do Egito, adotado um esquema geográfico. Mais modestamente, gostaria de fornecer ao leitor alguns instrumentos conceituais extraídos da caixa de ferramentas do velho teólogo, a fim de lhe facilitar o acesso ao imaginário dos antigos egípcios. Para a comodidade do leitor, ordenarmos os fatos, exemplos, regras, segundo um plano que pode dar a impressão de uma sociedade divina, homogênea e fora do tempo. A ilusão é perigosa, mas tal perigo é o preço a pagar se quer penetrar neste mundo desconcertante e orientar-se no labirinto divino do Antigo Egito. Fontes e estados dos conhecimentos. As fontes, divindade das fontes. São inúmeras as fontes concernentes aos deuses egípcios. O Estado, o faraó, a sociedade fazia parte de um universo onde os deuses se apresentavam cotidianamente nos mais íntimos aspectos da vida. Essas fontes podem dividir-se em duas categorias, profanas e religiosas. A primeira compreende o objeto, monumentos ou documentos cuja finalidade primeira não é cultural, mas onde os deuses estão presentes. Por exemplo, uma carta de negócio começando pela enumeração de um deus cuja proteção se invoca em benefício do nobre destinatário, ou ainda a decoração de um espelho cujo cabo ornado com o rosto de Aditor evoca, por intermédio da deusa celeste unida ao astro solar, uma jovem cantos resplandecente. Entre as fontes profanas e os documentos literários, ocupa lugar à parte. Os textos qualificados de contos tiram sua inspiração do mundo divino com frequência. Trata-se de textos cifrados que glosam de formas divertidas mutações que políticas, quer culturais e particularmente religiosas. Por fim, os ensinamentos foram literária, muito antiga, põe em cena um venerável personagem que no crepúsculo da vida transmite ao seu filho um conjunto de preceitos práticos. Esses ensinamentos erigem o painel de uma sociedade ideal cujos princípios se fundam na relação entre os deuses, os homens. As fontes mais especificadamente religiosas comporta os objetos, os monumentos em relação direta com um culto oficial, um culto privado ou qualquer manipulação que se referia ao imaginário dos egípcios. A decoração dos templos e, de longe, a fonte mais abundante para quem deseja sondar o mundo dos deuses egípcios. As intocáveis cenas de oferendas do templo tardios mostram o rei, homem, emblema das sociedades egípcias, oficiando diante dos deuses. Os deuses são representados e descritos. Contudo, essa fonte é também a mais delicada de utilizar, pois tais cenas e representações faz parte de séries correspondentes, regras gerais, tanto de forma quanto de conteúdo, desempenham um papel capaz de determinar
os epítetos ou funções da divindade até a sua natureza. As grandes compilações, determinados textos religiosos através de todas as histórias egípcias, ampliando ou reduzindo, modificando o glossados, reinterpretado, ilustrado. A mais antiga dessas compilações e conhecida sob o nome de textos tais pirâmides, ornam as paredes dos aposentos funerários de reis, rainhas do fim da quinta e da sexta dinastia e foram um conjunto de 759 capítulos de extensões muito variáveis. Alguns egiptólogos viram aí uma coleção de descritos dispares em outros textos recitados durante o sepultamento real, outros ainda uma espécie de guia de rei defunto, acompanhado de sua biografia mítica. Por muito tempo admitiu-se que esse texto tinha sua raiz nas religiões pré-históricas, mas por diversos aspectos refere-se a um estado estruturado que os dos reis do antigo império. Mais tarde, uma das partes desse texto originalmente reservada à salvação real foi transportada em benefício dos particulares nos textos sarcófagos pintados no interior dos esquifes de alto personagem do Médio Império, que encontra-se em números empréstimos do texto das pirâmides. Essa compilação conta com 1185 capítulos, muitos reutilizados a partir do Novo Império, no livro da saída ao composto de 192 capítulos e mais conhecido sob o nome de Livro dos Mortos. Conforme a necessidade, as fórmulas dessa compilação mudam de suporte e passa do culto funerário ao culto divino. Este nome é conhecido aqui, desse termo aqui do livro da saída ao dia composto de 192 capítulos, é mais conhecido sob o nome do Livro dos Mortos. É o livro da religião dos egípcios. Esse livro ele constata algumas histórias do povo daquela época, dos mais antigos, e também das suas divindades, é que se trata a respeito do que estamos falando e estamos proferindo a respeito da religiosidade do povo egípcio. Ao culto funébrico divino, as decorações do templo ptolomaicos reutiliza antigos capítulos dos textos das pirâmides. Na verdade, dos livros dos mortos, o oásis de Saint-Vin, capítulo 17, o livro dos mortos. Entre as grandes compilações deve-se contar os livros conhecidos sob os nomes evocadores do livro que existe no Duarte, Mundo Inferior, o livro em Duarte, livro das cavernas, livro das portas. Essas grandes composições ornam as paredes das tumbas reais no Novo Império, mas foram rapidamente transportadas em benefício do particular e especial. O livro de Induat, no século IV a.C., aparece em Tebas novas compilações funerárias e os dois livros da Respirações, cuja composição é, na verdade, bastante disparatada e apresenta numerosas variantes. Os rituais, alguns rituais amplamente difundidos, são conhecidos por diversas versões
sobre vários suportes, como o antiguíssimo ritual da abertura da boca, animação de estátuas divinas, defuntos e múmia. O ritual divino diário seria de 66 atos cultuais, segundo um papiro de Berlim celebrado em todos os templos. Cuidado com as pessoas divina, tucador, vestuário e alimentação. O Cláudio Traunecker. Outros rituais mais pontuais chegaram-nos igualmente transcritos em papiros. Rituais para Amenófis I, um soberano divino. É o ritual do embalsamento, o ritual da confirmação do poder real, etc. O divino pai Nesmin chegou ao outro mundo munido de rituais de lamentações de Ísis e Nefitites, de repelir Apófis a litânia dos nomes dos Apófis. Papiro Bremner Rist, seu colega Pasremir, completou seu livro dos mortos com os rituais de proteger a barra, de perseguir Shet e seus confederados, de perseguir o maligno, da glorificação de Osíris e do que fazia sair Socares. Papiro Louvores, número 3129. Conhecemos outros livros e rituais pelas decorações dos templos, rituais funerais de Osíris no mês de Coiarque, ou proteção dos leitos divino e real. Certas cerimônias são descritas como dramas sagrados que põem em cena os deuses e os mitos de Horus e Eduf, o nascimento divino celebrado nos Mamines da época tardia, do qual se conhece as versões históricas do Novo Império, o nascimento da rainha Hatshepsut de Amenófis III, hinos e textos mitológicos e mágicos. Entre os hinos mais célebres, deve-se citar as duas grandes composições consagradas a Amon dos museus de Leyde, Papiro Leyde I, 350, e do Museu do Cairo, Papiro Bularque, 17, o grande hino no Nilo, sem esquecer os famosos hinos a Atum das tumbas de Tel El Amarna. Alguns hinos, como a exortação ao temor divino e talvez aos cantos do ritual de Mut, era escândido pela multidão na porta do templo. As alusões mitológicas são frequentes nos cantos dos dois irmãos, termos inventados por Chapolion Manicins, lugar de nascimento, para designar a pequena construção anexa do templo onde se representava um ministério anual e o nascimento do Deus menino. Os Mamines mais bem conservados, todos da época ptolomaica, são os de Deterante, filas de Eduf, do Novo e do Antigo Testamento. Transposição da luta entre Anubis e Bata, deus do 18º, nono do Alto Egito, conto de Deus do mar, ou ainda de mais célebre, irreverente às aventuras de Horus e Seste,
Certos relatos, as mamografias foram compostos para estabelecer e justificava a mítica de um santuário e são reproduzidos na base das portas ou nos naus dos templos. Outras histórias intrigam-se nas composições funerárias, como do livro da Vaca Celeste, tumba de Sete I, catafalco de Tutancâmon. Os textos mágicos são as fontes mais ricas em alusões mitológicas. Essas abundâncias de constituir tanto uma riqueza quanto uma fonte de dificuldade, na medida em que o contexto, os suportes e o uso desses documentos eram diversos. O testemunho dos pensamentos religiosos egípcios que nos chegaram foram extraídos de uma mesma fonte. A religião egípcia não se apoia nem sobre uma revelação divina, nem sobre uma tradição profética. Não há, portanto, nem doutrina codificada, nem texto canônico no sentido estrito do termo. Devia existir algumas fórmulas básicas. Restitui uma série de 7 hinos solares padrões. Só a partir do Novo Império se constata uma tendência para fixar na parede de pedra os livros dos rituais, até então confiados ao papiro, mas o alvo visando permanecer essencialmente eficácia local do documento. Costumavam-se as bibliotecas dos templos, caixas da vida, para responder à necessidade precisa, imediatas. Seus escribas não eram os guardiões de uma verdade textual congelada, mas doutos que utilizavam o antigo livro para assegurar a eficácia dos velhos rituais e dos seus desdobradores novos. O conhecimento do mundo divino constituía igualmente a um fator de poder, enquanto algumas compilações se mostrava amplamente acessível a um templo do livro dos mortos. Outro texto era considerado perigosos. Determinados rituais começaram por terríveis ameaças ao leitor que revele o conteúdo profano e indiscreto que divulgasse o ritual. Os sirianos, fim da obra, será o mascarado, diz o autor do papiro Salt, 825. Há, pois, deuses e mito, cujo conhecimento se reservava aos manipuladores, admitindo lista de deuses. Os egípcios não sentiram necessidade de estabelecer um inventário de deuses, e esforços dos hititas, que fizeram laboriosas listas de concordância entre seus deuses e os de seus vizinhos, devia fazê-los sorrir. Essas ausências devem ser a própria natureza do panteão, em que as divindades aparecem, desaparecerem, muda de nome e de função, segundo a circunstância. Os poucos repertórios conhecidos de divindade descreve-se num contexto limitado e visa uma aplicação precisa. A tumba de Ramsés VI é um monumento dedicado a todos os deuses do dual mundo inferior, para que o rei faça um novo inventário a fim de renovar seus nomes. E essa espécie de Bofit dos infernos corresponde os cultos que são os manuais de geografias religiosas.
o livro Fayum, o papiro geográfico, o papiro Jumilhark. A finalidade desse documento era expor elementos teológicos, fortalecendo os deuses locais na funções universal e, por consequente, ritualmente eficaz. No templo de Sete I, em Abido, duas listas totalizam 103 divindades agrupadas por santuário ou capela. Neste caso, como na maior parte das listas conhecidas, invoca-se os deuses no hábito de uma litania e seu nome, sua ordem e sua natureza são variáveis na época tardia. As paredes do não espécie de armário de pedra contendo a imagem habilitada pelo seu Deus porta representações, inventários das imagens divinas, locais associadas aos deuses resistentes. Essa lista são muito próxima dos inventários das estátuas divinas gravadas nas paredes das criptas do templo de Tod e Demanda. A grande lista de divindades que se estende pelas paredes do santuário do templo de Amon e Ibis, no oásis de Kangar, e de inventário de imagens divinas veneradas nos grandes centros de culto, agrupada pelo nono e um quarto da composição do panteão egípcio. O histórico dos estudos, o prestígio da civilização egípcia parecia incompatível com o aspecto bárbaro dos deuses e para os escritores antigos, cristãos ou não, impunha-se de ideias de uma religião de incitados antes de um povo ignorante, supersticioso. Seria esta a posição de numerosos exegetas, historiadores e sábios, perpetuou-se até os nossos dias. O estranho panteão egípcio, com seus deuses meio humano, meio animal, e outros seres híbridos, inspirava zombaria desde os gregos. Tu adoras o boi e eu sacrifico aos deuses. Ironiza a respeito de um egípcio e a personagem de uma peça Anaxadride, século IV a.C. Porém, a sabedoria da antiga civilização egípcia tinha um grande prestígio junto aos pensadores gregos. Segundo a tradição, os matemáticos Tales, Pitágoras, Eudóxios e Quinicaudos, os legisladores Solon e Lúgico e, sobretudo, o filósofo Platão, estiveram no Egito, extraindo do sacerdote egípcio as partes de seu saber. Interessei-me apaixonadamente pelos livros de Horus e de Ísis, faz dizer Luciano de Samosata, e Pitágoras e Diodoro e Cilícia. Chegou até a imaginar uma estadia de Homero do Egito. Segundo Diodoro da Cilícia, os sacerdotes egípcios ensinavam uma doutrina secreta. Clemente de Alexandria admitiu que por trás do monstro que se espoja num tapete púrpuro, os egípcios só dão a conhecer a verdade por imaginar enigmas, alegorias, metáforas e outros tipos de figuras, conforme apologista cristão Arbônio, morto cerca de 327. Aturba-se apenas o animal, enquanto o sábio venera nele conceitos eternos. Na Assembleia dos Deuses de Luciano,
de Samosata, o próprio Zeus declara sua religião, esta cheia de emblemas, e nem por isso se deve escarnecê-la quanto não se é iniciada no século III a.C. Evérmero de Misna desenvolvia uma tese estótica que via nos deuses homens superiores divinizados em razão de seus atos benfagejos para com seus semelhantes nos primeiros anos do século II. Plutarco analisa o mito de Osíris, que considera uma sucessão de alegorias a fim de resgatar uma visão transcendental, dando uma resposta à questão de seu tempo. Alguns decênios mais tarde, aos pais da igreja não se incomodava muito com os deuses egípcios, que relegavam à categoria de demônios e anjos decaídos, enquanto a religião egípcia ainda era uma realidade. Vivia a última inscrição em Reglorifica, conhecida data com certeza, comemora o eterno do touro Buxes em 340 de nossa era. Em Filas, o culto de Ísis manter-se por motivo político até 535 no século XV. Entre o século XVI, redescobriram-se as obras dos geográficos e historiadores antigos. Peregrinos e viajantes visitavam o Egito. No geral, o Egito aparece aos pensadores de Renascimento como o país da sabedoria secreta, transmitida aos iniciados por intermédio da escrita hieroglífica. E Contra-Reforma deu novo impulso às pesquisas. O Egito se torna o berço de um pensamento pré-cristão habitado pelo Espírito Santo. Os deuses, segundo Atanásio Kircher, 1652, são alegorias obscuras que encobrem a encarnação do Verbo eterno. No século das luzes, a visão predominante é de uma religião iniciados monoteísta, que reinava sob uma turba supersticiosa e idólatra, e o seu supremo só era conhecido pela elite. Voltarei, 1753. Os egípcios não adoravam como nós apenas um Deus único e invisível, mas sobrenomes e figuras convenientes e diferentes atributos. Abade Le Macrier de Bonnet e Maliert. A partir de 1809, aparecem os primeiros volumes do Colossal Description dos Egípcios, suma das observações recolhidas durante a expedição do Egito de Bonaparte, 1798 a 1800. Para os autores da Description, o segredo dos iniciados não era conhecido de uma transcendência suprema e única, mas dos mistérios da natureza. Os deuses são composições fantásticas ou emblemas invocados para pintar os fenômenos naturais e fornecer de algum modo uma imagem sensível deles. Monoteísmo e politeísmo. Desde 1824, os textos religiosos egípcios tornaram-se, enfim, diretamente acessíveis, mas seu conteúdo era ainda mais desconcertante que as imagens dos deuses. Para Chapolin, Amon-Ra era o ser supremo durante a grande parte do século XIX.
A tese dominante seria a de um monoteísmo, mais ou menos afirmado ou secreto. Exemplos de Roger de Helford, teses onoteísta, cada fiel escolhia um Deus que se tornaria o único. Na época de 1884, teólogo do bem inato no coração do homem, os mitos são transposições transcendidas e acontecimentos políticos. Em 1879, Paul Pieret expôs um quadro da religião egípcia em que a figura central é o Deus único, o culto que se manifesta no sol. Os deuses que acompanham são imagens simbólicas, espécies de hieroglíficos que descreve o curso solar. Deplorável culto de animais não passa de uma corrupção tardia pelo fim do século XIX. Dois acontecimentos desviaram o pensamento dos pesquisadores: de um lado, a colonização da África e o descobrimento da sociedade totêmicas, comparativismo de Franzer, e de outro, a descoberta do texto da pirâmide, 1881, revelando que os egípcios do Antigo Império eram politeístas. Victor Loret, 1902, foi o primeiro a utilizar o modelo totêmico, seguido por Émile Amelinal, 1908, Philippe Viret, 1910 e, sobretudo, por Alexandre Moretti, 1925 a 1935. Para eles, os nonos, isto é, as diferentes regiões do Egito, eram antigos clãs com seus Tote, e Amoretti rejeita a ideia de um monoteísmo de indicados a tese totêmica foi vivamente combatida. A oposição mais estruturada, porém, viria de Adolfo Hermann, em Berlim, publicação de 1905 a 1937, e de seus discípulos. Esta escola, que se poderia qualificar de programática, fundada os pensamentos religiosos egípcios sobre um sentimento de temor à natureza, os deuses arcaicos foram conservados, mas a evolução da civilização conduzia os egípcios da 18ª dinastia a uma concepção mais elevada da divindade próxima do monoteísmo. Depois só restou uma longa decadência. A evolução da teologia foi consequência de lutas políticas e de rivalidades do clero. Essa ideia foram retomadas, aprimoradas, desenvolvidas a parte de alguma teoria marginais com frequências comparativistas e os deuses do céu e a chuva, a deusa mãe e a vaca, o grande deus arcaico, o consenso do torno das ideias. Mas a parte da escola francesa representa por Drionton, Valdier, Cristiani, Neblector, Dalmas, continua fiel ao monoteísmo de elite. Todas essas abordagens se colocam entre dois extremos: de um lado, e politeísmo programático, reflexo da história política do Egito, e de outros, um pensamento religioso altamente espiritualista,
ou pragmático, a irmã latisma a proximidade em certo texto de uma visão grandiosa de Deus com imagem mística grosseiras tais como o ovo primordial ou criação pelo escarro divino nessas reações. Esta ideia implícita de que todo pensamento religioso deve conduzir à concepção de uma divindade transcendental única. Um autor questionava se, mesmo se os egípcios, em última análise, não foram monoteístas sem saber. Aqui, pessoal, paramos aqui na parte do que é o livro e para nós conhecermos um pouco dos deuses egípcios. Vamos falar aí também da sociedade divina. Oi. E vamos fazer o complemento de todas a parte dos livros, os deuses do Egito.